Olá, sejam bem-vindos a mais uma Oliver Live, a sua tradicional live de domingo. Aqui estamos mais uma vez, hoje aqui recebendo o nosso querido Luciano Cunha, criador do personagem O Doutrinador e da HQ Destro. Luciano, boa noite, seja bem-vindo e muito obrigado aí pela presença. Boa noite, André. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos bater esse papo aí que vai ser com certeza muito proveitoso, muito agradável. Maravilha, excelente. Então, só alguns recadinhos gerais aqui, principalmente para quem é novo, está chegando aqui no canal agora. Curtam a live, né? Deem o like aqui na live, aqui no vídeo. Isso ajuda bastante na divulgação interna do YouTube com seus algoritmos mágicos aí, que a gente está sempre tentando desvendar. Se você eventualmente não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Compartilhe o vídeo, né? Tem muita gente que se interessa por esse universo das HQs, por esse nosso debate que a gente vai ter aqui hoje. Então compartilhe o vídeo, joga no grupo da família, coloca aí as tias do Zap para trabalhar. E também um recado importantíssimo: a Black Friday aqui do Oliver Talk foi prorrogada. Então, enquanto aqui roda o vídeo, vocês estão vivendo as últimas horas da nossa Black Friday. O curso sobre Jordan Peterson com 60% de desconto e o curso sobre globalismo com 50% de desconto. Os links estão aí na descrição. E também, quem eventualmente não quiser, já comprou, pode contribuir com a gente também, mandando um superchat. É sempre muito bem-vindo e ajuda a gente a evoluir aqui, se aprimorar no canal. Então, deixa eu apresentar aqui o Luciano para, eventualmente, quem ainda não o conhece, mas eu tenho quase certeza que todo mundo deve conhecer os seus projetos, que foram aí bastante popularizados, divulgados aí nos últimos tempos. Mas o Luciano, né, o Luciano Cunha já trabalhava com quadrinhos aos 16 anos, desenhando o gibi do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Depois migrou para agências de publicidade e jornais diários cariocas, sempre nas editorias de arte. Nesse período, continuou a produzir HQs, publicando mensalmente um universo de rock e heavy metal pela revista Roadie Creo. Estava na gerência de comunicação de uma multinacional quando relançou O Doutrinador, que tenho quase certeza que todo mundo ou muita gente ouviu falar. Obra que está na 5ª edição e já é um marco para a cultura pop brasileira, tendo se tornado o primeiro super-herói de quadrinhos nacional a ser adaptado para o cinema neste século. O Doutrinador também virou música, série de TV, pelo canal TNT, colecionáveis e camisetas. O filme O Doutrinador deu origem à editora Super Prumo, onde é editor e produtor. A Super Prumo cria e publica HQs com temas brasileiros que tenham potencial multiplataforma. Em 2020 lançou a HQ Destro, uma distopia antimarxista que esgotou sua primeira tiragem em 11 dias e segue fazendo sucesso com lançamento no exterior previsto para 2021. Então esse é o Luciano, é fatos de vida interessantíssimos que a gente vai discutir pontos importantíssimos aqui a respeito do destino da cultura, né? Essa questão aí de como essas dinâmicas culturais entre alta cultura, cultura pop, enfim, formação do imaginário, símbolos, etc. Mas eu queria aqui abrir, se o Luciano quiser complementar alguma coisa a respeito da trajetória de vida dele. E assim, eu assisti alguns vídeos com o Luciano também, né, ou sobre o trabalho dele, e embora a temática, né, a gente tem essas temáticas aí do Doutrinador, da HQ Destro, nenhuma delas é panfleto. Isso é uma coisa muito importante, né? Mas é uma temática, uma ambientação, né? Cujo tema aí dá alguma indicação de posicionamento. E aí eu queria abrir aqui a conversa perguntando para o Luciano quando, como, por que ele se descobriu aí como uma pessoa de não esquerda e especialmente trabalhando aí de maneira genérica aqui, digamos, no meio artístico. Luciano, você sempre teve esse posicionamento, ou você foi de esquerda ao longo da sua vida e teve
uma virada no Cabo da Boa Esperança, como eu costumo brincar, e como que é a sua trajetória política, digamos, né, de pensamento político. Como que você se define hoje? Alguém de direita, um conservador, né, ou simplesmente alguém de não esquerda? Eu falo isso porque eu gosto dessa definição não esquerda, né? Porque os conservadores, as pessoas à direita, elas tendem a ser bem pouco ideológicas, né? Não é uma coisa absoluta, mas há uma tendência verificável. Então, muitas vezes, basta o sujeito não ser de esquerda. Como que é a sua trajetória aí, digamos, política? Conta pra gente. Rapaz, isso é muito curioso, porque eu estava contando isso também, você deve ter visto em outras lives. Eu sempre conto essa história de como eu era muito esquerdista, cara, mas muito mesmo, sabe? Principalmente por causa desse fato, né, desse fator que você mencionou, que é vir do meio, né, do cenário artístico e também, obviamente, na faculdade, né, eu também, né, era absolutamente doutrinado pela ideologia, né, de esquerda. Então, eu já fui daquele esquerdista de andar com a camisa do Che e tudo. E para você ter uma ideia, cara, eu também, né, eu também fiz marketing e trabalhei com marketing político durante 11 anos, em duas agências diferentes. E, por coincidência, essas duas agências, elas só trabalhavam, né, na época, né, isso já tem um tempinho, no início dos anos 2000, elas só trabalhavam com partidos de esquerda. Então, eu acabei fazendo campanha política, escrevendo e trabalhando com design gráfico para o PDT, para o PSB, um pouquinho para o PT, PCdoB, entendeu? Então, cara, foi uma experiência assim muito interessante. Por quê? Porque eu já era de esquerda, mas estar em contato com essas candidaturas, com essas campanhas, e estar tão próximo dos candidatos, inclusive assim, andando junto com eles, andando no carro com eles, almoçando e assim por diante. Enfim, eu fazia a campanha desses candidatos, dessas pessoas, alguns deputados muito conhecidos, até hoje, deputados de mandato até hoje. E, assim, eu já tinha despertado, né, vamos dizer assim, para a realidade da vida com o mensalão. E, por incrível que pareça também, André, eu li um livro por volta, assim, de 2004, 2005 também, um livro chamado A Mosca Azul. Não sei se você conhece esse livro é do Frei Beto. E é incrível, cara, esse livro, como ele é como é que eu vou dizer, uma confissão de culpa, vamos dizer assim, entre aspas, porque como o pessoal pode perceber, o próprio título do livro, A Mosca Azul, ele revela o conteúdo, né, do livro, porque é justamente o Frei Beto fazendo uma análise sobre os primeiros anos do governo Lula. E ele fala assim, muito... Isso é a parte curiosa da coisa. É muito verdadeiro, né, aquele relato dele de que os companheiros, né, Frei Beto, todo mundo sabe, teve muito próximo ali, né, da fundação do PT e tudo mais. É interessante como ele mesmo fala que os próprios companheiros, né, foram mordidos pela mosca azul e absolutamente largaram todas as promessas e as bandeiras que ele, principalmente o Frei Beto, né, sempre empunhou. E o pessoal, né, como todo mundo sabe, o negócio foi, né, vamos praticar um butim, né, nas contas públicas do país. Então, estar ao lado dessas pessoas também, né, cara, tão próximo, eu falei assim, pô, cara, esses caras, eles não... Eu acordei e falei assim, cara, esses caras, eles não falam a palavra povo,
nos bastidores em nenhum momento, cara, entendeu? Era tudo uma luta, uma corrida pelo poder e só, entendeu? Com a ética e os escrúpulos e valores, e, sabe, totalmente deixados de lado. E eu estava vendo aquilo ali, e assim como, né, é óbvio que o Frei Beto continua aí na militância e muito próximo, né, do PT, de todos os governos, mas assim, para mim aquilo ali foi tipo um balde de água fria, ou então um choque de realidade, sabe, do mais agudo e frio possível, porque você fala assim, caraca, porra, tudo que esses caras falam e tudo aquilo, naquilo que eu um dia acreditei, é tudo uma farsa total, entendeu? Então, isso veio, como é que eu vou dizer, veio crescendo naturalmente, né, na minha capacidade de analisar as coisas, e aí eu fui me afastando de forma muito natural de tudo aquilo que eu acreditava, de tudo aquilo que eu tinha lido, entendeu? Eu tenho bastante livros, né, sobre, enfim, sobre Tietê, sobre Marx, enfim. Eu sempre, né, graças a Deus, sempre adorei ler, eu sou um leitor compulsivo, e aí eu fui me afastando da esquerda e fui gradativamente, assim, como eu falei, de uma forma muito natural e sem, sabe, atropelos, eu fui começando a ler, para você ter uma ideia, fui começando a ler autores que, assim, simplesmente na faculdade, ou então conversando com amigos, pô, que fizeram filosofia e história, simplesmente esses autores não eram sequer mencionados, né, no ambiente acadêmico brasileiro. E aí eu comecei a ler Burke, comecei a ler Hayek, enfim, e fui, sabe, assim, e de uns, como estamos em 2020, de uns 6 anos para cá, principalmente, aí foi uma virada total, né? Aí eu simplesmente devorei todo tipo de literatura conservadora ou liberal que eu podia. E assim, foi muito difícil, cara, para mim transitar, né, nesse ambiente cultural brasileiro, que todo mundo sabe que é altamente dominado pela esquerda e é praticamente hegemônico esse domínio. Então, é complicado, cara, é muito complicado. E, assim, não é à toa, né, que eu cheguei a esse estágio, vamos dizer assim, de ter sido cancelado, e mais do que nunca esse cancelamento, né, que já vai fazer um ano, né, fez um ano agora, aliás, esse cancelamento, de certa forma não, esse cancelamento foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim, né, porque eu tinha chegado a uma encruzilhada, vamos dizer assim, na minha carreira, que, né, dentro desse panorama que a gente vive hoje, totalmente polarizado no nosso país, eu não tinha mais alternativa, entendeu? Eu não tinha mais para onde correr, eu precisava me posicionar, eu precisava fazer alguma coisa que transmitisse, né, os meus valores, os meus princípios. E você falou alguns minutos atrás, né, que eu estava fazendo, antes de lançar o Doutrinador, uma série sobre rock e heavy metal. Então, isso só demonstra que eu sempre, desde muito pequeno, eu sempre desenhei, sempre produzi, sempre criei coisas sobre minhas paixões, sabe? Eu sempre criei e sempre trabalhei assim, externando paixões, coisas que eu amo. Então, por isso que, né, vocês podem ver aqui atrás também, porque eu adoro rock, adoro heavy metal. Então, eu desenhava sobre isso. E os meus quadrinhos, os meus personagens, e principalmente esse agora, né, o Destro, que é o mais recente, eles refletem isso também, entendeu? Que são meus valores e as coisas em que eu amo e que eu acredito.
Então, eu ter entrado nessa cultura de cancelamento que a esquerda adora promover foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Se até o Jordan Peterson está sendo cancelado, né? Até ser cancelado é uma coisa boa. Mas dentro disso que você colocou, é interessante, né? Que esse seu o seu movimento de deserção, digamos, do esquerdismo, você percebeu, né? Quando você citou o livro do Frei Beto e tal, você percebeu que na verdade a coisa não estava sendo deturpada, mas você estava vendo que a coisa era aquilo, né? Você não foi para o caminho do não, peraí, não, mas é que o PT está deturpando o ideal. Não, aquelas pessoas que são assim, no fundo, esse é o ideal, né? Exatamente. Isso é um movimento sem interessante. Dúvida. E foi como eu falei, estar perto dessas pessoas, cara, sabe? A decepção que você tem, né, de que, na verdade, são todos uns hipócritas e farsantes, sabe? E isso foi fundamental para eu tomar essa decisão de falar, não, eu não quero isso, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu acredito, entendeu? Então, enfim, como eu falei, foi uma coisa assim muito natural eu escolher outro caminho. E aí você sofre também aquilo que, seja no jornalismo, seja. Eu, por exemplo, estou mais para o meio acadêmico, mas seja no jornalismo, no meio artístico, no meio acadêmico, onde quer que seja, né? Se você. Eu costumo falar e aí não importa muito se é liberal, se é conservador, se é libertário. Eu brinco, eu falo duas coisas. Eu falo que, para a esquerda, se você tiver 1 milímetro à direita de Stalin, você já é fascista. E falo também que, na ótica do bolchevique, todo menchevique é um conservador, um direitista. Então, assim, desviou 1 milímetro, você já vai ser cancelado, o seu trabalho vai ser escanteado e por aí afora, né? Exatamente. E não só isso. 1 milímetro e você merece a morte, o enforcamento e facada e assim por diante. O cancelamento literal, né? Não só um cancelamento metafórico, mas um cancelamento literal. Exatamente. Um paredão, ou então, como falou aquela figura, uma bala na nuca e uma copa rasa. Paredão é o cancelamento à moda antiga, né? Exatamente. Mas, Luciano, falando especificamente de um primeiro aspecto do Destro, da HQ Destro, que o público aqui sabe, mas é sempre bom mencionar, além de trabalhar com cursos, aulas, etc., eu trabalho com editoras também, mas as editoras que eu trabalho são editoras de livros, brochuras tradicionais, aí, típicos, livros desse nicho, né? Com HQs, a gente até, uma das editoras que eu tô, até tá para publicar uma pequena HQ da história da viagem de Dom Pedro II para os Estados Unidos, mas é uma coisa assim, é uma exceção dentro do catálogo. E eu não estou com a edição do Destro aqui, mas quem é consumo, e eu também não sou eu consumo, mas não é o meu top de consumo as HQs, mas eu gosto bastante. Eu tenho aqui que tem 100 páginas aproximadamente, e foi feito em papel couché. Então, meu lado editor sempre me obriga a falar do aspecto físico do livro também, né? Nas lives aqui que a gente faz especificamente de análise de livros, eu sempre vou por esse caminho, né? Mas então, no aspecto físico, queria que você comentasse, até falasse a esse respeito também, a questão das cores, o papel couché, para quem não sabe, é um papel nobre, né? Um papel assim de qualidade bastante superior, é aquele papel bem lisinho, né? E que ajuda muitos livros de arte, né? Muitos livros de arte são publicados em papel couché. Quando você tem muita imagem, né? Você faz o livro em couché, e isso enriquece bastante a obra. Então, se você puder dar uma palhinha aí sobre o aspecto físico, né? Se você quiser falar das HQs em geral, sinta-se à vontade, mas principalmente do Destro. Dimensões, cores, papel. Conta pra gente um pouquinho. Então, interessantíssima essa sua pergunta. Quase ninguém, né? Quase ninguém não. É a primeira vez que alguém, né, em alguma live,
graças a Deus, tenho feito bastante lives falando sobre o meu trabalho. Ninguém nunca perguntou, ninguém nunca fez essa pergunta, muito interessante. Então, André, o grande desafio para a gente que faz quadrinhos, edita e publica quadrinhos no Brasil, é a gente se aproximar de um padrão, né, que de um tempinho para cá, eu diria uns 10 anos, talvez mais um pouco, um padrão que as grandes referências, que são, né, as grandes editoras mundiais americanas, a Marvel e a DC, elas implementaram uma espécie de, como é que eu vou dizer? Uma espécie não, realmente um padrão de qualidade, né, em relação a graphic novels, que é esse tipo de publicação que é o Destro, que é o Doutrinador, que é o quê? O pessoal vai entender que uma edição mais luxuosa, mais elaborada do que essas edições que são mensais, que a gente encontra nas bancas, né? Que é essas edições mensais do Batman, do Super-Homem, Homem-Aranha e assim por diante. Essas edições, hoje em dia, elas também são muito bem feitas, muito bem acabadas, né? Mas elas ainda são um material mais barato do que esse que nós adotamos, porque justamente essas edições do Destro, do Doutrinador, enfim, todos esses quadrinhos que eu publico, elas são edições únicas, né? E elas sempre precisam ter um acabamento melhor, até mesmo por causa do número de páginas, né? Essa do Destro tem 102 páginas, né? Ou seja, ela precisa de uma brochura, né, bem feita, enfim. E também a do Doutrinador, a última, para você ter uma ideia, que foi um compilado, ele tinha quase 300 páginas, então precisava ser em capa dura. Outro desafio também que esse padrão Marvel e DC nos colocou e principalmente no Brasil, né? O brasileiro, ele adora capa dura, ele adora colecionar e colocar na estante esse tipo de edição, que é uma edição realmente luxuosa, capa dura, né? E principalmente, né, as editoras, além de ter a capa dura, ainda colocam verniz, impressão de verniz localizada, né? Eu adoro também isso, fica um efeito muito bonito no livro. Então, são edições luxuosas, e o outro desafio também é que você tem que fazer isso tudo e ter, no final, um preço justo, né? Um preço honesto, para que também não fique caro demais e fique acessível o preço para o pessoal comprar. Então, por exemplo, o Destro, eu tenho aqui, essa capa aqui, essa edição, é a capa cartonada, mas não sei se vai dar para o pessoal ver, mas tem uma lombadinha, tá vendo? E esse formato é o formato americano, que mais uma vez é um padrão, né, que se tornou praticamente mundial, até o nome já diz, o formato, ele vem dos Estados Unidos por causa dos formatos praticados pela Marvel e pela DC, e aí, como você falou, o papel couché, por causa tem muita cor, né, cara? E ele tem que ter uma gramatura também, um couché 115, é muito colorido, né, cara? Então, o papel, ele precisa ter uma gramatura maior, justamente porque vai receber muita tinta. E eu tenho aqui também, ó, para o pessoal ver o do Doutrinador, ele é bem grosso, e bem pesado, tem, como eu falei, quase 300 páginas. Então, esse aqui, ó, não sei se o pessoal vai dar para ver, esse brilho é justamente o verniz. Então, enfim, a gente trabalha com esse tipo de publicação e assim, repito, o grande desafio é a gente chegar num preço bacana, que as pessoas, né, tenham facilidade para poder adquirir e, ao mesmo tempo, tenham um produto assim, top de linha nas mãos. Então, acho que é isso.
Perfeitas, assim, algumas coisas. Como editor, eu também noto que, mesmo os livros de história, o livro praxe, o livro padrão, quando ele é de capa dura, as pessoas realmente elas pagam assim a Sim, diferença, e aí inevitavelmente vai ter uma diferença, e elas pagam, se você tiver edição simples, o que lá fora eles chamam de o paperback e o hardcover, exato, né? exato. O brasileiro quer ele paga mais caro pelo mesmo texto no hardcover, Sim, porque aí também é uma experiência de produto que não é só com a leitura, mas como você pontuou perfeitamente, é um objeto de luxo, é um sim. objeto para ser exposto na estante de casa, para tirar uma foto, fazer um vídeo e tal. Isso é muito. E a gente observa isso também no universo dos livros padrão, dos livros comuns de história, filosofia, enfim. O É. livro de Pra você capa ter, dura tem um é, baita apelo, né? exatamente. Para você ter uma ideia, a edição de capa dura do Destro, ou seja, ela é a mais cara e ela já está, graças a Deus, já está se esgotando também antes da de capa cartonada, que é mais barata. Então, eu espero até que os últimos exemplares, meu caro amigo Carlos, que trabalha comigo, ele falou que tinham menos de 30 exemplares agora, nesse final de semana, da edição de capa dura. Ou seja, espero que depois dessa live ela se esgote de vez, que o pessoal vá lá e possa adquirir a capa dura, porque está literalmente acabando. Inclusive, os links para compra estão aqui na descrição do vídeo, com as nossas livrarias parceiras. Podem ir daqui direto para comprar. A gente fez uma live recentemente com o Denis Andrade e depois da live aqui bombou. O pessoal comprou bastante. Tenho certeza que vai acontecer o mesmo efeito aqui. E você pontou uma coisa bastante interessante também, que assim, o desafio de entregar esse produto muito caprichado, luxuoso, em capa dura, o desafio financeiro, porque quem está por trás também da produção do livro sabe que isso encarece, e não encarece lá muito pouco, não. E Sim, até uma experiência que eu tenho também, né? A gente está tendo aí um acréscimo no consumo de livros e tal, mas a mentalidade do brasileiro, eu vejo ainda que eles têm muita impressão que livro é que nem pastel, né? Assim, você chega ali na pastelaria, ó, vê 2 de queijo, 1 de carne, rapidamente tá pronto do jeitinho que você quer, e o precinho é lá embaixo, e é um desafio, né? Você juntar qualidade gráfica com remuneração de todo mundo que está envolvido no processo e sim. entregar tudo isso num produto final bonito e barato ou num preço razoável, digamos, né? Pois é, exatamente. Mas assim, eu adoro ter esse desafio. Eu adoro. Eu sou, né? A gente, não sei você, André, mas eu já vou fazer quase 50. Então, eu sou da época que, cara, eu simplesmente amo. A minha formação também é de design gráfico, então eu simplesmente amo produção gráfica. Então, eu adoro o cheiro do papel, o cheiro da tinta. E aí, e eu adoro também, quando posso, acompanhar a impressão. Eu adoro ver o livro sendo feito. É muito prazeroso para mim. Eu sou apaixonado pelo processo gráfico. Então, isso tudo, né, como eu falei antes, é um desafio, mas é um desafio, pelo menos para mim, muito gostoso. Excelente. Então, antes da gente partir para a próxima pergunta aqui, rapidamente a propaganda comercial da nossa Black Friday. Black Oliver Friday, a verdadeira Black Friday da internet em que não tem Black Fraud e os descontos são de 50%. Os cursos sobre a filosofia de Jordan Peterson, mais o curso Globalismo e suas raízes filosóficas, com aulas de Evandro Pontes, Flávio Gordon, Alexandre da Costa, Paulo Henrique Araújo, André Aço e Luciano Oliveira por 50% de desconto. Mas vá rápido, pois a promoção começa na meia-noite de sexta e termina em 11h59 do mesmo dia. Corra! Entre em olivertalk.com/black-friday para mais informações. A verdadeira Black Friday da internet feito por um Black. Isso aí só corrigindo, a gente prorrogou a Black Friday, dá tempo de comprar, vocês estão aí nas últimas 3 horinhas para aproveitar e comprar os cursos baratinho.
Luciano, Só deixa eu... fera, hein? Só fera aí. A gente chama aqui é a casa onde a gente chama o ápice, o top. Cara, Flávio Gordon, cara, eu sou muito fã desse cara. Gigante, né? O livro dele, A Corrupção da Inteligência, para mim, é simplesmente um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Se eu pudesse, se eu fosse milionário, eu comprava uma tiragem enorme e distribuía para quem eu pudesse. Sim, eu também sempre digo que é um dos melhores aí da safra de livros que saíram nos anos recentes aí desse gênero, né? É um dos melhores, se não talvez o melhor. Mas, Luciano, deixa eu te perguntar agora, conversar aqui com você, o Destro, então, que é a HQ mais recente, eu queria que você, então, depois da gente falar do aspecto físico, agora vamos falar um pouquinho da história, do enredo, do conteúdo. Então, ele é uma distopia antimarxista que se passa em São Paulo no ano 2045. E aí é interessante essa questão e os desenhos são do Michel Gomes, né? Eu fiz a anotação aqui, sempre importante aí a colocar os créditos do desenhista também. A gente está aqui no domingo de eleição, como a gente está fazendo aqui, e aqui a gente, obviamente, coloca para o público, né? A gente está gravando no sábado para ir ao ar o domingo, então a essa hora provavelmente já temos resultado. Eu não acredito, mas talvez a gente tenha Guilherme Boulos na prefeitura de São Paulo, e aí pensar uma São Paulo ambientada numa distopia esquerdista, é aquela coisa, né? Muitas dessas distopias, isso eu queria emendar isso dentro da pergunta, né? Além do enredo, da ambientação, sem dar spoiler, lógico, porque o pessoal vai comprar para ler tudo. É interessante como você deve ter sido muito impressionado pelo gênero distopia, né? Que é um gênero muito bom do século XX, 1984, A Revolta de Atlas, Nós, do Zamyatin, enfim. Temos vários outros aí, né? E é um gênero muito interessante, e muita gente atribui ao gênero distopia. Não, as distopias estão fazendo previsões. Mas eu sempre falo uma coisa curiosa, que a distopia não é bem previsão, ela é uma visão. O sujeito está indo ali, aí ele como artista, né? Ele está tendo um feeling, uma sensibilidade mais apurada, e ele não está descrevendo o que vai acontecer, mas ele está descrevendo o que está acontecendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí do ambiente do Destro e das suas impressões, assim, o quanto você foi impressionado pela literatura distópica. Então, é curioso também você mencionar isso, porque justamente o pessoal, muita gente, leitores ou então até alguns jornalistas, né, de direita, eles brincam que eu sou uma espécie de Nostradamus do quadrinho brasileiro, porque o Doutrinador também tinha umas coisas assim meio, né, entre aspas, adivinhações ou previsões, e o Destro também, mas aí eu acabei, né, para os últimos que falaram isso, eu falei assim, cara, eu não sou, se eu fosse realmente um adivinho, eu errei muito, porque o Destro é uma distopia que se passa em 2045, e assim, é mais ou menos do que eu esperava que acontecesse por volta de daqui a uns 5, 6 anos. Na verdade, está acontecendo agora, né? Infelizmente, temos essa dupla aí que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do nosso país, a maior cidade da América Latina, né? E simplesmente parece que é o que está acontecendo no quadrinho. Então, eu sempre adorei distopias, principalmente, como você falou, a maior referência sempre foi para mim 1984, e tem no quadrinho várias, como é que eu vou dizer, até homenagens, talvez, a essa obra tão fundamental. Então, o cenário é assim, uma ditadura marxista digital, porque as big techs, né, que não vou dar esse spoiler, mas as big tech, como nós conhecemos hoje, estão lá
na trama, muito presentes, né? E é exatamente o que a gente está vendo hoje, mais do que nunca, por causa, né, da eleição americana. E essas Big Tech têm outros nomes, que são nomes, né, modesta parte, o pessoal gosta muito, porque são bem criativos e o pessoal vai sacar na hora quem são, né, cada personagem, cada empresa que representa essas Big Techs. E as Big Techs fizeram justamente, né, esse papel que já estão se prestando hoje, só que de forma muito mais incisiva, e acabaram transformando o mundo nesse ano, né, em que se passa o quadrinho, acabaram transformando o mundo numa enorme Venezuela. Então, fora alguns países, como Polônia, Austrália e não vou lembrar de todos, mas mais ou menos 85% do mundo no quadrinho, ele já uma ditadura de esquerda, uma ditadura totalitária. E o Destro, o João Destro, que é nosso personagem, nosso herói, ele vive numa São Paulo totalmente destruída, uma espécie de Caracas, né, brasileira, e ele vive ali de forma, né, subhumana, miséria total, e aí ele decide ser um elo, vamos dizer assim, um elo solitário entre o conservadorismo, entre a religião, entre a fé, e decide, mesmo que, né, literalmente uma luta também de Davi contra Golias, ele decide combater essa ditadura. E, assim, acho que é difícil não falar mais sem dar spoilers, mas ele, né, ele é um cara que ele é um agente especial do Exército Brasileiro, então ele tem skills, ele é um mestre na arte da sobrevivência, ele é um ótimo atirador, ele é um ótimo lutador, né? Lutou artes marciais e tal. Então, o quadrinho tem muita ação e também ele tem, eu sempre digo isso, inclusive, a primeira matéria, inclusive, que saiu sobre o quadrinho, eu gostei muito, porque eu lembro que a pessoa que escreveu era um blogueiro de quadrinhos, ele mencionou que a HQ, o quadrinho, tinha uma missão didática. E isso, para mim, foi muito bacana, logo de primeira, alguém sacar isso, porque dentro de toda a aventura, de toda a ação, né, eu fiz questão de expor todas as farsas do marxismo, do progressismo e os outros nomes que eles se escondem, né? E aí, isso está sendo muito importante nesse momento, foi uma espécie de missão mesmo que eu me dei, porque justamente, André, eu queria com essa obra, para mim, o mais importante de tudo mesmo, é que ela tivesse realmente esse teor didático, porque eu queria que essa obra passasse de geração para geração, e assim, me conforta e é muito gratificante para mim saber, porque como eu estou muito perto do processo de venda, nós mesmos nós que eu digo aqui na editora, nós mesmos que processamos nossos pedidos e tudo, então eu estou muito perto disso, e o que acontece? Cara, isso é muito gostoso de estar vivendo. Tem pais e tios, ou seja, parentes, que às vezes compram 4 ou 5 edições para presentearem seus sobrinhos ou seus filhos, ou seja, pessoas mais jovens. Isso acontece muito, cara. E isso é simplesmente maravilhoso para mim. Era justamente o que eu queria que acontecesse. E aí também tem um caso que eu até postei em todas as minhas redes sociais, pedindo, óbvio, anteriormente aos responsáveis. Teve o caso de um menino que eu fui no evento, um menino chamado Lourenço, de 9 anos, que ele devorou o
o quadrinho em, assim, sei lá, em 25 minutos. Ele leu tudo. E ele, repito, 9 anos, ele adorou o quadrinho e aquela alma ali já estava salva. Ele falou assim, pô, adorei, entendi tudo. E quando ele falou isso, eu falei, pô, pedi à mãe dele, pô, posso postar isso? Que era justamente isso que eu queria, salvar a nossa juventude dessa influência progressista que com certeza eles têm em praticamente todas as salas de aula do nosso país. Então, isso é muito gratificante para mim. Excelente, eu acho que aí a gente já tem o gancho para o nosso próximo assunto, porque, e aí eu vou dividir algumas coisas com você conta pra gente se você já passou por isso também, e como que você analisa isso, mas assim, no meio conservador, existe né, e aí falando bem genericamente de meio conservador, mas a gente, aqui no canal e em outras plataformas que eu falo, e o Luciano fala também, a gente costuma tirar um sarro de uma galerinha do meio conservador, que é assim, olha, tem conservadores que se a obra tiver menos de 200 anos de existência, nem leio, nem consumo, porque é moderno, não sei o quê. Para mim, tem que ter mais de 200 anos. Aí a gente vai brincando, falando, ó, tudo que veio depois da Revolução Francesa, nada presta. Né? E aí a gente pode ir regredindo aí, não, desde que o Império Romano caiu, não tem nada de bom que deva ser consumido. O negócio é estudar latim, estudar grego e ler Platão apenas e Aristóteles apenas, mas a gente tira muito sarro dessa galera. A gente já citou várias vezes um crítico literário americano, que é o Gregory Wolfe, e ele está falando que nos Estados Unidos os conservadores também cometeram e cometem esse mesmo erro, que é fazer o quê? Eles negam a cultura moderna, e como nessas questões sociais políticas não existe vácuo, né? Então, assim, bom, se você abandonou, esse vácuo vai ser preenchido por alguém. Se os conservadores não estão lá preenchendo, quem vai preencher é a concorrência. Né? E ele também fala que, na verdade, tem coisas produzidas na modernidade, na contemporaneidade, que são muito boas e muito pertinentes para nós também, né? Para nós conservadores. Então isso é um fato assim desse meio conservador. Não sei se você até se deparou com não, a história em quadrinho é cultura pop, né? Aí a gente chega na cultura pop. Eu particularmente sou um grande consumidor de cultura pop, né? E eu falo que a cultura pop ela é mestra em fazer isso que você descreveu, que é atingir, né? Então assim tem esses conservadores mais malucos, não, estudar latim, pô, mas você considerar que toda a família vai ensinar latim para criança de 9 anos é maluquice, né? E falando em termos de Brasil, as pessoas né, mal ensinam o idioma português, imagina ensinar latim. Então tem esse pessoal que fica muito no mundo da lua, e enquanto isso a concorrência correndo solta. E eu acho que a cultura, para acessar essas margens, essas faixas etárias, a cultura pop ela é muito boa, muito poderosa. É claro que tem coisas boas e tem bons produtos de cultura pop e produtos de cultura pop ruim, mas aí, inevitavelmente, isso nos leva ao tema da lacração na cultura pop, né? Que aí a gente pode discutir a questão da cultura pop em dois eixos. No comparativo com o que a gente poderia conceituar aí como alta cultura, né? E aí eu falei, olha, eu consumo as duas coisas, e eu não vejo problema nenhum em consumir cultura pop, desde que você saiba, olha, isso aqui é uma obra de cultura pop, agora eu estou consumindo uma obra de cultura pop. Não, agora eu estou consumindo Aristóteles, agora eu estou consumindo. Para mim, eu já expus isso em diversos outros lugares e momentos, essa é a grande questão, né? É que às vezes o que acontece é o seguinte, o cara lê Harry Potter e aí ele acha que ele é crítico literário, né? Ele acha que, né, o mundo, a experiência estética se encerrou ali. Esse é o grande problema. Não, é uma obra de cultura pop que tem valor, é interessante, e existem outras, e você pode e deve circular bem entre as duas. Mas a gente tem um problema aí. A cultura pop vem sendo tomada pela lacração, né? E eu sou um grande consumidor de filmes de super-herói, eu gosto de assistir e tal. E só para citar um exemplo óbvio, onde a lacração tá tomando conta, né? Aí vai desde
deterioração de personagens, a inserção de falas, né? O personagem originalmente é nórdico e aí colocaram uma pessoa negra para fazer. E, na verdade, isso é um tiro pela culatra em diversos sentidos, né? Primeiro porque você deturpa a história, você é impreciso, e também porque, sim, eu acho que é ótimo que existam super-heróis negros, mas muito melhor do que transformar histórias que se passam em países nórdicos com personagens negros é você criar universos onde os personagens são negros, orientais, enfim, seja lá qual for a opção, né? Mas o fato é que não é assim que essa galera pensa. Eles querem ir lá e querem modificar as histórias na sua estrutura original. Então, assim, a lacração tomou conta da cultura pop. Qual a sua visão sobre tudo isso? O que a gente pode fazer? E acho que a sua resposta, uma parte da resposta, né? Ler e produzir, fazer o que você faz, né? Mas qual que é a sua visão mais ampla sobre esse problema? Tem solução num âmbito mais geral? Não tem solução? Somos todos João Destro no sentido de que o indivíduo versus todo o resto? E isso na verdade somos mesmo, né? Mas essa dinâmica, como que você enxerga tudo isso sendo um ator central aí desse drama? Então, é uma questão complexa, né? E muito ampla mesmo, como que eu vou dizer? É um cenário gigantesco em que a gente está inserido, e aí nesse sentido, eu sou um pouco pessimista, André, porque eu não vejo muita solução, né, principalmente a curto prazo, para esse tipo de agenda, né, que está sendo enfiada goela abaixo dos amantes de cultura pop, e principalmente nesse setor, né, vamos dizer assim, em que eu trabalho, que é os quadrinhos. A cultura pop, né, como a gente conhece, vamos dizer assim, ela bebe, né, muito dos quadrinhos, principalmente nesse quesito que você falou. Os filmes de super-heróis estão aí há praticamente uma década, né, dominando as salas de cinema do mundo todo, e eles se originaram nos quadrinhos. Então, assim, o meu pessimismo se dá porque essa agenda ela já está sendo implementada também há cerca de uma década. E, assim, essas empresas, elas são muito poderosas, né, cara? A Marvel, a DC, a Disney e assim por diante. Então, Netflix. Então, o que acontece é que parece não, acontece assim, de forma drástica e muito clara, é que todas as equipes, né, de roteiristas ou pessoas que têm as decisões estratégicas dos projetos dessas grandes empresas são de esquerda. Isso aí, para mim, é claro como uma água límpida, entendeu? De que todos os envolvidos nessas produções são progressistas. Isso aí está claro. Então, usando um exemplo, né, repito, daquilo, né, do setor, da área que eu trabalho, a Marvel e a DC, de uns 10 anos para cá, e principalmente nos últimos 5 anos, elas têm enfiado essa agenda goela abaixo dos fãs, principalmente, né, para os fãs mais antigos, como eu, assim, de forma até assintosa, vamos dizer assim. Para o pessoal ter uma ideia, a Marvel e a DC, hoje, juntas, tem 16 personagens lésbicas. E aí, a gente chega, né? Pô, Luciano, você é um canalha homofóbico? Não sou. É simplesmente o que essas empresas estão fazendo. É igual você falou, não tem problema nenhum de que um personagem seja homossexual, negro, hispânico, seja lá o que for. O problema é que essas empresas estão justamente desvirtuando os personagens que são canônicos ou personagens centrais
de universos importantes, de personagens que nós aprendemos a amar, personagens que estão aí, alguns há 80 anos. E essas empresas estão simplesmente deturpando todo esse legado, vamos dizer, criado por gênios como Stan Lee, Jack Kirby e tantos outros. E aí o que acontece? Ao invés desses novos roteiristas, dessas novas equipes, criarem novos personagens, por isso que eu digo, não tenho nada contra um personagem ser gay, mas crie um novo personagem e crie um universo para ele. Não pegue um personagem que já é canônico, vamos dizer, eu gosto de usar essa palavra, porque existem personagens que estão aí, como eu falei, há décadas, tem milhares de fãs e são referência. Então, não use esse personagem para militar, para fazer política, para implementar uma agenda política. Crie outros personagens, crie outros universos e faça a sua política. Então, se o leitor, ou o consumidor, ou o fã de cultura pop quiser consumir esse novo personagem, esse novo universo, está ótimo. A sua missão, né, lacrador, foi cumprida. Agora, não pegue um personagem antigo e que é uma referência para usar como uma ferramenta da sua política, da sua agenda e daquilo que você e seus chefes acreditam como agenda política. Então, isso já está, principalmente nos quadrinhos, né? Isso já está, assim, de forma implementada, assim, de forma quase que 100%. Eu escrevi até, alguns meses atrás, um artigo para o Brasil Sem Medo, para o jornal Brasil Sem Medo, escrevi, na verdade, 2 artigos justamente sobre esse tema. E um deles eu trazia uma figura central, né, que é a nova não, já tem um tempinho, mas que é a diretora de conteúdo da Marvel, que chama-se Sana Anamati, o nome dela. Ela é uma descendente de muçulmanos e ela é como se fosse uma testa de ferro das pessoas, né, dos dirigentes, vamos dizer assim, que querem implementar essa agenda nos quadrinhos da Marvel, e não só nos quadrinhos, mas também isso vai se estendendo a outros produtos dessa marca, dessa editora tão importante no mundo da cultura pop. E assim, é importante também dizer que isso também já tem um movimento contrário, que nos deixa a única pontinha, né, de otimismo em relação a isso, que eu não sei se o pessoal sabe, né, talvez só quem acompanhe muito o mundo dos quadrinhos vai lembrar disso, mas de uns 3 anos para cá existe um movimento chamado Comicsgate, que é justamente um movimento criado por artistas, leitores, vloggers, blogueiros e tal, justamente contrários a essa lacração nos quadrinhos. E esse movimento, obviamente, foi taxado, né, pelos lacradores como homofóbico, racista, machista e assim por diante. Claro que isso aconteceria, mas esse movimento é uma ação importantíssima, né, de reação, vamos dizer assim, de contra-ataque, que está gerando, no final das contas, como é que eu vou dizer, uma reação muito interessante, que já traz resultados práticos para o pessoal saber, ter uma ideia. O segundo quadrinho mais vendido hoje nos Estados Unidos chama-se Cyberfrog, e é de um autor que é basicamente um cara também que está super de frente. Ele não é como é que se diz? Ele não é o criador do movimento, mas ele está ali super, né, de frente desse movimento Comicsgate, que é o Ethan Van Sciver. Esse cara, ele trabalhava para a DC, trabalhou
muitos anos, é um puta artista, um puta desenhista, e esse quadrinho dele é o segundo quadrinho mais vendido nos Estados Unidos, na frente de um monte de gente importante, de gibis de Star Wars, de Vingadores, de Homem-Aranha, e esse fato é importantíssimo para nós conservadores, porque mostra a força do leitor, né, do consumidor de cultura pop conservador, que disse um rotundo não à lacração dessas empresas gigantescas e está colocando no segundo lugar, por uma editora, né, praticamente independente, um quadrinho de um conservador. Isso é muito bacana, isso é muito importante, e também, assim, aí já, né, fazendo um contraponto, né, guardando-se as devidas proporções, é mais ou menos o que reflete aqui no Brasil em relação às minhas obras, e principalmente ao Destro, que já é um sucesso de vendas. No financiamento coletivo do ano passado, atingiu quase 500% a mais da meta que eu pretendia, e tem um engajamento enorme nas redes sociais, só não é maior, óbvio, porque o Facebook e o Instagram, eles limitam nosso alcance, como todo conteúdo conservador sofre no país não, no mundo. E aí, isso reflete também, como você falou lá no começo, a primeira tiragem se esgotou em 11 dias, né? E graças a Deus continua vendendo bem, com muito sucesso, com muito espaço no nosso nicho, vamos dizer assim, nos nossos veículos conservadores, por isso que a gente está aqui conversando. E aí, enfim, aí concluindo, eu não vejo uma solução a curto prazo, mas a solução que eu acho que pode acontecer é isso que está acontecendo com o quadrinho nos Estados Unidos. Justamente esse tipo de agenda começar a dar prejuízo. Porque, por exemplo, os quadrinhos, tem até um rumor, né? Um rumor já de alguns meses, que a AT&T, que é a empresa que é dona da DC Comics, né? Tem esse rumor de que a AT&T vai fechar a editora. Justamente por quê? Porque o universo, né, cinematográfico dos heróis de quadrinhos nunca expôs e levou os quadrinhos, esses personagens maravilhosos, a tanta gente no mundo todo, a bilhões de pessoas, e nunca se vendeu tão pouco quadrinho como agora. Ou seja, talvez tem essa gíria, né? Talvez o flop desses produtos, né? Inclusive com essas adaptações cinematográficas de feministas, né? Que eles fazem agora versões feministas de outras sagas ou outras franquias famosas, são um absoluto e enorme fracasso. Então, talvez seja esses fracassos e esses prejuízos financeiros, né, que possam mudar um pouco esse panorama. Talvez seja essa a saída, ou pelo menos um equilíbrio, né, entre a lacração ou a não lacração na cultura pop mundial. Talvez a saída esteja um pouco aí. O pessoal, eu confesso que às vezes eu acredito nesse lema, às vezes eu não acredito, mas é o famoso Exatamente. Quem lacra não lucra, que lá na versão inglesa é go woke, go broke, né? Então, isso eu acho que pode... inclusive, aqui no canal a gente discutiu a questão do Jordan Peterson, que ele vai lançar o novo livro, e os floquinhos de neve que trabalham na editora estavam literalmente chorando. Vão publicar um livro de um cara transfóbico, blá, 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 blá. E aí, a Luciano e eu, a gente estava discutindo, e eu coloquei essa questão. Eu falei, o que a editora fará? Né? A editora dá para trás e não publica e perde grana, então ela go woke, go broke, ou ela vai falar, não, amigo, pode chorar aí, chora para lá, faça o que você quiser, mas a gente vai vender o livro
porque a gente vai querer ganhar dinheiro se o público quer consumir, então o público consumirá e nós iremos publicar. Mas dentro desse assunto, uma coisa que eu me deparo com frequência, então, por exemplo, vou citar alguns outros exemplos aqui. Próximo filme do 007 vai ser com uma mulher negra. Recentemente a gente teve, ou vai ter, aí como é infantil, eu posso comer alguma bola aqui, mas aí a ideia é essa. A Pequena Sereia, que nos desenhos ela é ruiva. É ruiva, e por dedução, portanto, deve ser branca, né? Ruiva e branca. Não, aí vão pegar uma atriz asiática e tal, etc. Quando a gente faz objeções a isso, uma coisa que não sei se você viu, a Sininho do Peter Pan vai ser negra, né? Sendo que o personagem é nórdico. Assim, mas o que eu queria dizer é assim, quando a gente aponta para essas coisas e fala, pô, mas você não tá vendo que isso é um problema? Aí o cara fala assim, ia lá vem o nerd, o gordinho, tetudo, ceboso, que não pode ver o personagem infantil mudar, que começa a reclamar. Só que aí eu viro a moeda. E aí, se você concorda com a minha virada de moeda, e se você já enfrentou isso também. Eu fiz uma anotação aqui, por exemplo, tem aquele desenho Super Choque, que ele é originalmente negro, né? É um super-herói negro. Se fosse fazer uma adaptação para os cinemas do Super Choque com um ator branco, será que o pessoal da lacração ia dar essa objeção? Falar, não, é um personagem fictício, para de ser chorão. O que tem fazer a Pequena Sereia ruiva com uma atriz asiática morena? Não tem nada. Você está reclamando, historinha de... eu vi também Game of Thrones, não tem personagens negros. Aí o pessoal da lacração foi lá e reclamou. Pô, é Europa medieval, cara. Como é que você quer que tenha ali... é ficção, para de ser besta, não tem por que tem colocar personagens negros numa obra de ficção que se passa na Europa medieval? Bom, tá, se esse é o argumento, é tudo ficção, e se a gente fizesse o Super Choque negro? Se a gente fizesse o se a gente fizesse o Super Choque branco? E se a gente fizesse o Pantera Negra branco? Será que o argumento ia funcionar? Não, o argumento parece que só funciona de um lado, né? Só funciona quando você vai deturpar o personagem da obra canônica, como você disse, né? Mas nesse quadro, quando você vai sair do branco, heterossexual, etc., para o lado minoritário. Mas se o caminho for inverso, eu tenho a impressão que não funciona. Pois é, exatamente, cara. E dentro desse conceito que você está falando, eu vi um meme outro dia, né? O brasileiro é simplesmente genial para fazer meme. Eu vi um meme que é fantástico em relação a isso que você está falando, porque, por exemplo, inclusive eu lembrei dele por causa que você mencionou a Pequena Sereia. Então, se esse pessoal, eles realmente fossem, olha que interessante, se esse pessoal eles realmente fossem preocupados com minorias, né, na defesa de minorias, nenhuma minoria, principalmente na cultura pop, é tão minoria como os ruivos. Então, para você ter uma ideia, o Jimmy Olsen é ruivo, Jimmy Olsen, né? Pessoal que não está ligado aí, é do universo do Super-Homem. Pois é, e ele se tornou negro no audiovisual. Supergirl, ele é negro, né? Supergirl é negra. Agora, oh meu Deus, acabamos de falar, Pequena Sereia também é ruiva. Cara, tinha um monte... Mary Jane é ruiva lá no início, né? No universo do Homem-Aranha. E agora nessa ela é quase negra, aquela menina, meio mestiça, né? Enfim, tinham vários outros exemplos que eu não vou lembrar, vários, mas assim, nenhuma minoria, né, é tão minoria como os ruivos na cultura pop. Então, é exatamente isso que você falou, é sempre um viés para um lado só, né? Uma posição, né? Um posicionamento sempre, para usar uma palavra que eles gostam agora, um posicionamento errático, um posicionamento errático quanto à implementação desse tipo de como é que se diz, de reparação, né? Vamos colocar aqui uma minoria, ou então
vamos mudar a etnia de um personagem importante para valorizar esse ou aquele, né, essa ou aquela raça e tal. Enfim, na verdade, né, André, isso é uma grande hipocrisia gigantesca e, cara, assim, isso às vezes me dá como a gente, né, como eu mencionei há um pouco tempo atrás, me dá uma sensação de impotência muito grande, assim, uma coisa, uma angústia de falar assim, cara, onde isso vai parar, entendeu? Porque parece que essa agenda agora, parece não, eles estão com pressa, né? Existe uma pressa no avanço dessa agenda. Então, o que acontece é que parece que todo mês tem um novo exemplo, né, dessa agenda, principalmente, né, volto a dizer, no meio dos quadrinhos. Todo mês tem uma coisa relativa. Aí tem o Hulk gay, como é o nome, meu Deus? Homem de Gelo gay, fulano, o Capitão América não defende o país. Não sei se você viu isso. Isso eu não vi. Eu até ia colocar aqui, rapidinho, aproveitando esse gancho, eu fiz uma listinha aqui para mencionar que os meus. E eu ia te perguntar isso. Até onde um personagem. Porque tem muito disso, né? Na arte, né? Às vezes a obra ela é um negócio tão forte que ela é uma rocha e ela se defende por ela mesma se rebelando contra o meio, os diretores, enfim, os escritores, etc. Eu tenho um ranking dos meus super-heróis favoritos, que são nessa ordem, são o Super-Homem, o Capitão América e o Batman. E assim, não querendo pesar a mão, mas eu tenho a impressão que os três são heróis, assim, se você analisar o personagem, o caráter, a história, nenhum deles são assim, arquétipos revolucionários esquerdistas, né? O Super-Homem, até tentaram forçar essa barra quando teve o Super-Homem versus Batman, né? O Super-Homem como o imigrante, né? Ele é o imigrante, o cara que veio de fora, se ele vai ser aceito, não vai ser aceito. Mas na verdade ele é um cara que cai na terra, mas vira um patriota americano. Né, nos filmes antigos do Christopher Reeve, né, tem uma cena que eu gosto muito que ele tá fincando a bandeira dos Estados Unidos na ponta da Casa Branca de novo. Capitão América, sim, não preciso nem dizer, o militar patriota americano. Mas aí você falou isso agora, dessa eu não estava sabendo. E o Batman... essa é nova, foi essa semana. O bilionário filantropo que vai lá e preenche o espaço que o Estado não cumpre, né? Tem criminalidade na cidade, o Estado não resolve, aí cabe ao bilionário filantropo resolver o problema. Então, assim, o pessoal tenta, né? Então, tem esse exemplo que você vai colocar agora, do Batman. Eu lembro que o pessoal começou a falar assim, o Batman é um psicopata antipobre, né? Porque ele tem grana, em vez de dar a grana dele, ele vai lá e bate nos pobres. Então, assim, o pessoal tenta forçar uma lacração, mas eu acho que eles são figuras já tão consolidadas. Eu não sei se às vezes isso pode até sair como um tiro pela culatra. Enfim, e conta pra gente, por favor, essa história do o Capitão América que não é patriota. Essa, para mim, é nova. Pois é, cara, essa é nova também. Se eu não me engano, foi essa semana que eu vi isso, ou no máximo uns 10 dias atrás, sei lá. Posso até procurar depois o link e te enviar. Mas você está certíssimo, é curioso, é bacana você ter citado esses três, porque você está absolutamente certo. Esses três parecem são rochas, assim, no meio dessa turbulência, né? Esse mar aí de lacração. Mas para você ter uma ideia, o meu medo, né? O nosso medo, talvez, né? Nós que gostamos tanto de quadrinhos e desses personagens, o meu medo é que eles acabem mexendo também em todos, sabe? Mais um exemplo é isso que eu acabei de falar. O Capitão América, cara, é um símbolo americano, é um símbolo total, né? Porra, não precisa... todo mundo conhece o Capitão América, até o próprio uniforme do personagem é um símbolo. Então, eles colocaram... Pois é, eles colocaram nessa matéria insinuando que o Capitão América não era patriota, que ele lutava
pelo certo e pela ideia certa. E agora eu estou lembrando também de outra coisa, André. Há um pouco tempo atrás, eu não posso nem falar assim com muita assertividade, porque eu não li essa aventura, eu não li esse quadrinho. Mas há pouquíssimo tempo atrás, eles também fizeram uma coisa com o Capitão América que ele... não sei se você viu isso. Ele era um agente nazista? É um agente nazista, entendeu? Ou seja, deturpando e desvirtuando completamente a gênese de um personagem tão simbólico, né, e tão canônico como eu tinha mencionado. Ou seja, eu acho, cara, que a gente não está livre, como eu falei, essa pressa, né, da implementação dessa agenda, ela não nos, assim, eu não vejo mais limite para os caras. Então, mexer com Batman, Super-Homem e Capitão América talvez não seja, daqui a pouco tempo, tão difícil assim. E isso, enfim, é triste, né? Esse exemplo do Capitão América que você citou, eu acho que talvez até... porque isso rolou, né? Olha, na verdade, o Capitão América ele não é esse patriota americano, ele era só um agente... era um agente nazista disfarçado e tal, e eu tenho a impressão, isso é só impressão, eu não fui a fundo na história para investigar, mas eu tenho a impressão que isso foi uma espécie de balão de ensaio. Mas vamos jogar essa para ver se cola, para ver como os fãs reagem. Sim. E aí eles viram, e pelo que eu me lembro do desenrolar da história, eles viram que não colou, né? Não ia rolar, e aí eles deram um jeito, falando, não, na verdade era, eu não lembro que jeito, mas tipo assim, não, é o Capitão América do multiverso, eles deram uma contornada na história, de maneira que não, o Capitão América de verdade continua, pelo menos por enquanto, como um patriota americano, defensor da liberdade, etc. Mas isso se de fato essa é a versão, vai muito no que você está falando, né? Os caras são figuras, assim, difíceis de tocar, mas os caras estão fazendo uns balãozinhos de ensaio aí para ver se cola, né? Sim, exatamente. Eu acho que o próximo alvo talvez seja o nosso querido Batman, que é também o segundo personagem que eu mais amo, o primeiro Homem-Aranha. Mas, assim, o Batman já tem bastante discussões em páginas nerds sobre essa questão política do Batman, justamente essa que você falou, dele ser um milionário com asco de pobres. Então, cara, isso é muito, muito preocupante para a gente que gosta, né? Claro que tem, é óbvio, a gente fica falando assim, tem questões muito mais, né, importantes e relevantes para a humanidade, principalmente hoje em dia, mas eu falo, né, nisso, obviamente, preocupante para nós que gostamos e somos consumidores de cultura pop. Mas, ou seja, é aquilo que a gente estava falando, né? Toda essa tentativa, né, todo esse movimento desses roteiristas e dos novos responsáveis sobre esses universos, é uma doutrinação, né, cara? É uma doutrinação, às vezes, muito clara e, às vezes, assim, uma névoa como é que se diz? Que tenta mascarar um pouquinho as coisas, mas em qualquer olhar mais atento, você vê que é a agenda deles sendo implementada. Perfeito. Então, aqui já estamos tardios no horário. Vou rodar o comercial agora do Teatro das Ideias e a gente volta aqui com o Luciano Cunha para nosso fechamento, nossa última pergunta. A cultura do Brasil está na UTI. A cada dia que passa, tudo que era belo, bom e verdadeiro virou panfletagem política. Enquanto os conservadores apenas se preocupam com a política, o que era bom de nossa cultura já está sendo enterrada num caixão lacrado. O Partido dos Trabalhadores e a esquerda sabem que a cultura é o elemento mais poderoso para manter uma população cativa. Eles não estão na presidência neste momento, mas todas as outras instituições são dominadas por eles. Por isso que durante 50 anos, eles investiram em todas as áreas da cultura. E o que a direita fez na cultura durante todo esse tempo? Nada. Apenas deixou a esquerda dominar e ditar tudo.
Hoje nós vemos escolas, universidades, novelas, filmes e até igrejas ecoando a degradação cultural proposta pela esquerda há 60 anos. A cultura virou um instrumento para corromper a mente de nossas crianças e jovens. A arte transformou-se em profanação. A busca pela verdade foi esquecida numa masmorra escura, trancada a 7 chaves. Todos esses projetos culturais, performance e estudos têm investimento de milhões de reais de bancos, de megabilionários e até dos pagadores de impostos que não concordam com isso. Só para dar um exemplo, o site The Intercept, que trabalha com hackers criminosos, já começou com um cheque de 250 milhões de dólares do bilionário Pierre Omidyar, fundador do eBay. Diante de todo esse cenário, o que fazer? Continuar a combater a guerra cultural. Somos poucos no fronte de batalha pela cultura. O Oliver Talk luta todos os dias nas trincheiras com seus parcos recursos. Mas não precisa ser assim. Não adianta reclamar do Brasil, da cultura brasileira e não fazer o que está ao seu alcance. Com um ato pequeno, você contribuirá para resgatar a cultura das trincheiras inimigas. Não dá para sermos românticos. A degradação cultural ocorreu porque a esquerda é financiada pelos poderosos. Mas não queremos isso. Queremos que você faça parte desta batalha também, do resgate da cultura brasileira. Com o seu apoio, criaremos mais conteúdo, melhoraremos a qualidade, aumentaremos o alcance das publicações e entregaremos para as pessoas os tesouros perdidos da cultura brasileira e universal. Assine o Oliver Club. Nossos assinantes recebem conteúdos exclusivos. A revista Cronos, que contém uma bibliografia detalhada de nossos podcasts, podcasts exclusivos que não são liberados para o público, participará de um grupo no Telegram de pessoas como você, gente inteligente que busca elevação cultural. Clique no botão abaixo para assinar. R$29 por mês ou R$290 por ano. Participe dessa mudança. Assine o Oliver Club. Aí é claro que as nossas conversas aqui sempre tem a ver com o que a gente faz também, mas eu acho que essa em especial, cada um na sua pegada principal aí, mas todo mundo também tenta fazer esse resgate cultural aí, e hoje mais do que nunca esse é o assunto, né? Cara, não, então, pô, é um vídeo perfeito, né, cara? Perfeito. Muito bom, por sinal, parabéns aí a quem produziu. Aí da equipe. Então, justamente sobre tudo isso que a gente está falando, né, cara? A gente tem que esse resgate a fazer, nós somos pequenininhos, perto desse sistema todo, vamos dizer, né, desse mecanismo, somos umas formiguinhas, mas, enfim, é o que eu sempre falo em todos os grupos que eu participo, né, os grupos conservadores, principalmente um grupo de artistas que eu idealizei aqui, que eu vou tocando. Eu falo para o pessoal, a gente não pode, a única coisa que a gente não pode fazer é desistir. Então, a gente tem que, sabe, perseverar com todas as dificuldades que nos são impostas, né? Todos os cancelamentos, todas as censuras, mas, André, não tem jeito, a gente tem que lutar esse bom combate todo dia e, bom, é para isso que a gente está aqui, né? Pois é, trabalho de formiguinha aí, mas a gente pelo menos entrega a nossa parte. E então quem quiser assinar o Oliver Club, ter acesso ao Teatro das Ideias, nosso grupo de formação cultural, pode ir pelo link aqui embaixo, pode ir pelo QR Code aqui no canto da tela, você será muito bem-vindo lá. E aí, para fechar aqui então, Luciano, a nossa conversa, que foi excelente, um tópico que eu queria trazer, que é muito caro para mim também, eu conversei a respeito disso com o Guilherme Freire, numa live recente aqui no canal, e ele também tem alguns vídeos muito legais sobre cultura pop, né, onde ele vai comentando ali elementos interessantes, e nessa última conversa que eu tive com ele, a gente estava discutindo o Fögling. O Fögling, ele fala da importância da questão da representação na política e dos símbolos. E símbolos tem tudo a ver com formação do imaginário. Eu acho que essa questão, esse ponto é interessante, porque a gente volta um pouco à nossa conversa e meio que costura ela por completo. Então, assim, ou seja, a cultura forma o imaginário, né? Existe aquela recomendação
do professor Olavo, que ele fala, olha, antes de você querer ser um grande historiador, um grande filósofo, sei lá, um grande qualquer coisa, você precisa consumir muita literatura para você formar o seu imaginário e reconhecer certos símbolos na realidade, e aí você de fato vai poder interpretá-los, trabalhar com eles, etc, etc. A questão do conceito de imaginação moral, né? Não dá para a gente se estender nele aqui agora, mas tá dentro dessa espiral também. E aí, a gente meio que volta no ponto da importância da cultura em geral, mas da cultura pop também, porque, como o Guilherme chamou a atenção nessa live, a cultura pop também tem esse papel de formação do imaginário e de legar símbolos. Até e também costura com o que a gente estava falando desses 3 personagens aí, né? O Batman, o Super-Homem e o Capitão América, né? Então, assim, claro, o ideal, se a pessoa consumir a Odisseia de Homero, isso é ótimo. Mas, de repente, o ideal de heroísmo, ou pelo menos o despertar para o ideal de heroísmo, o arquétipo de heroísmo, vai vir da cultura pop, vai vir de um personagem como esse. Então, a filantropia do Batman, só estou fazendo um recorte, a filantropia do Batman, a defesa da liberdade do Capitão América, a esperança do Super-Homem. Então, assim, os arquétipos que vão compor o imaginário das pessoas, pelo menos de início, e aí a gente espera que a pessoa consuma isso e consuma, né, você vá disso a Homero, mas pode começar por aí, os primeiros símbolos podem vir daí, né? Então daí a importância também de se fazer um trabalho como esse que você faz, que você está fazendo exatamente isso, você está oferecendo mais um símbolo, né? E isso eu acredito que seja de suma importância. Sim, não tenha dúvida. Você está certíssimo. E, assim, eu complemento com o seguinte, justamente por causa desses símbolos, né, que a agenda está avançando justamente para cima deles. E isso é muito importante justamente no imaginário, né, da juventude. E aí é só ir um pouquinho atrás, né? Vou usar o meu exemplo. Quando eu praticamente fui alfabetizado com quadrinhos. E os heróis, né, da época em que que eu comecei a me tornar fã, comecei a ser um leitor, um consumidor de cultura pop, eles eram os heróis que nós aprendemos, né, a admirar justamente pelo seu senso de justiça, seu senso de ordem, de entrega, assim, pelo mais fraco, pela coisa do autossacrifício, pela família, pela pátria e assim por diante. Ou seja, é justamente tudo isso que os personagens hoje em dia não têm. Então, é justamente uma destruição desses símbolos. E isso né, aquilo que a gente falou há pouquinho tempo atrás também. Essa é a minha tristeza, mas, ao mesmo tempo, é a razão da gente continuar nessa luta. E, como você falou, por isso também que eu criei o meu próprio símbolo. Eu precisava fazer, né, como falei também há pouco tempo atrás, precisava dar a minha contribuição. Eu me dei essa missão de criar o Destro nesse sentido. E assim, tem uma outra coisa interessante também, André, que eu estava hoje, isso não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem, essa coisa que eu vou falar agora, justamente por causa dessa minha atividade, né? Como eu falei, eu sou designer gráfico. Eu fui aqui na rua aqui perto onde eu moro, na feira, e pela primeira vez tinha uma banquinha lá que não existia essa barraca, mas hoje estava lá, de um artista, né, assim, um cara que faz um trabalho artesanal de pequenos ímãs de geladeira, adesivos, enfim, essas coisas.
E aí, olha que interessante, todo o material dele tinha broches, imãs de personagens de cultura pop. E do lado tinha todo o material era político e todos, sem exceção, 100%, de esquerda. Aí tinha broches ou adesivos ou imãs do Lula, Marielle Franco, Che e assim por diante. Ou seja, os símbolos que são caros à esquerda. Aonde eu quero chegar? A esquerda usa tão bem isso que nós, por exemplo, eu tô tentando fazer um projeto maior, né? E queria até te apresentar depois, né, para ver o que vocês acham. Eu estou tentando fazer um projeto de iconografia de direita. Por quê? É justamente a iconografia mais ou menos sobre isso que a gente está falando. Tem muito dessa coisa que a esquerda trabalha de forma, assim, muito assertiva, que é o uso dos símbolos. A iconografia de esquerda, ela vem aí há 100 anos sendo implementada de forma, assim, exemplar. E essa banquinha lá na feira é mais um exemplo disso, entendeu? Todos os símbolos, todos os ícones esquerdistas estavam lá à venda e não tinha nenhum brochinho, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, podia ter um brochinho do Olavo, podia ter um brochinho do Churchill, podia ter um broche até do Trump, por que não? Mas nós, conservadores, nós, direita, nós não temos esse tipo de... Eu tô com um do Trump aqui. Mas esse veio de Nova York, uma amiga que trouxe. E aí, olha só que interessante, só para concluir, André, eu tenho lá na minha loja, né, lá na minha editora, a gente faz broches. E eu fiz recentemente um broche do Churchill, um broche de um soldado da FEB, que é um dos nossos personagens, e fiz um broche, tem lá broches e adesivos também do Mises, e não vou lembrar de todos agora, Thomas Sowell e outras figuras icônicas. E olha que interessante, cara, para todo mundo sentir qual é o drama. A empresa que fez os broches aqui no Rio de Janeiro, quando eu fui apanhar os broches, o rapaz que era o dono, um dos sócios da empresa, falou assim, rapaz, você é o primeiro cara, e olha que interessante, o cara é de direita, o dono, o sócio, e ele falou assim, cara, você é o primeiro cara, eu tenho mais de 10 anos de empresa, você é a primeira pessoa que me encomenda esse tipo de material. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, e eu estou muito feliz com isso, eu posso botar no meu... Ele tem um mural assim, né, com o portfólio dele, das coisas que ele faz, né? Eu posso botar aqui? Eu falei assim, mas é claro que pode. Ou seja, não existe uma iconografia de direita. E arrisco dizer que não é no Brasil, não, no mundo. Sim. Ou seja, é mais ou menos sobre isso que a gente está falando. A gente carece de símbolos nessa coisa mais, como é que se diz? Mais didática mesmo, de ter, né, o símbolo ali para a juventude abraçar, para a juventude se debruçar sobre, né, sobre aquela literatura, ou sobre, né, as ações daquele ícone. Ou seja, a gente precisa rever isso. Isso também não é uma coisa que se faz de um dia para a noite, mas eu acho que ela precisa ser feita. E por isso até que eu queria te mostrar esse projeto por favor. Depois, porque como designer, né, eu estou tentando fazer esse tipo de, não vou chamar de movimento, mas sei lá, essa ação, né, para que isso se inicie, porque, como eu falei, precisa ser feito, demora, mas precisa que alguém comece, entendeu? E aí eu queria te mostrar isso e quem sabe, né, a gente não consegue dar esse pontapé inicial de uma iconografia de direita,
no Brasil. A gente precisa muito disso. Não, sem dúvida nenhuma, vai ser um prazer ver, e aí, e conforme for se concretizando, a gente dá toda a força também, participa, vai ser ótimo. Mas aí nos avançamos um pouco no tempo aí, peço até desculpas tomar todo o tempo aí do Luciano, mas a conversa foi muito, muito boa. Tenho certeza aí que todos apreciaram, e é um assunto que eu acho que muita gente gosta, e tem uma demanda muito forte, então só queria aí agradecer ao Luciano pela presença e por nos ter cedido aí 1h30 do seu tempo aqui para conversar com a gente do Oliver Talk. Obrigado, Luciano. Pô, eu que agradeço, André, mais uma vez. Foi muito bacana também, adorei o papo. E pedir para o pessoal aí nos seguir lá nas redes sociais, né? A nossa editora é Super Prumo. A gente está no Instagram e no Facebook. Temos lá as redes também do Destro e do Doutrinador. Então, pedir para o pessoal seguir para saber das novidades. Em 2021, agora, a gente vai ter bastante novidade, porque vamos lançar novos personagens também, como eu falei, né? Tem esse personagem ligado à FEB, que é o Tenente Bravo, tem uma releitura do Garra Cinzenta, que é um personagem icônico brasileiro dos anos 30, ele caiu em domínio público, a gente vai fazer uma releitura, uma modernizada, e tem tem bastante novidade, e eu queria pedir o pessoal para nos acompanhar, para ficar por dentro de tudo. Maravilha, a gente vai colocar os links aqui na descrição do vídeo também. Então Beleza. É isso, minha gente. Muito, muito obrigado, Luciano, mais uma vez. Obrigado a quem nos assistiu. Tivemos aí mais uma ótima Oliver Live de domingo. Aguardamos vocês na próxima. Forte abraço. Um abração.